Perceba que essa terapia, a terapia exploratória de gênero, ela é de certo modo semelhante à terapia de conversão ou reorientação sexual. Que é defendida por muitos psicólogos, especialmente os cristãos, mas que infelizmente eles são impedidos, né, de atender ao pedido do próprio cliente, porque o Conselho Federal de Psicologia, desde 1999, proíbe isso. E eu garanto para você que o Conselho Federal de Psicologia proíbe a terapia de reorientação sexual por influência de ativistas e não em nome da ciência. Eu vou lhe dar só dois exemplos. Por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia nunca se posicionou, pelo menos até onde eu saiba, sobre uma obra de Joseph Nicolosi e Linda Hynes Nicolosi, obra intitulada Homossexualidade, um guia de orientação aos pais para a formação das crianças. Essa obra é publicada pela Shed Publicações e vendida pela Vida Nova. E nesta obra os autores, um deles, Joseph Nicolosi, é PhD, né, na área da psicologia, eles falam do chamado TIG. O que é o TIG? Transtorno de identidade de gênero. E eles mostram nessa obra como que isso pode ser tratado para a pessoa aprender a ser feliz com o gênero e com o qual ela veio ao mundo. Então, eu até hoje não vi um posicionamento do Conselho Federal de Psicologia sobre esta obra ou uma refutação aos estudos e às pesquisas que esta obra apresenta. Então, por isso que eu creio que o Conselho Federal de Psicologia tem mais influência do ativismo do que dados científicos. Uma segunda prova que para mim é bem clara, o Conselho Federal de Psicologia não aceitou ou não conheceu, diríamos assim, os estudos sobre reorientação sexual apresentados pelo Dr. John S.H. Tai, tá? Em sua obra Nascido Gay? Existem evidências científicas para a homossexualidade? Esta obra foi publicada pela Central Gospel e eu não vi até hoje também uma opinião ou uma refutação, né, a respeito desta obra. E eu vou ler para você aqui alguns desses estudos apontados neste livro do Dr. Tai sobre reorientação sexual, para você ver que cientificamente é possível em parte dos casos. A ciência não comprovou que a terapia de reorientação sexual funciona em todos os casos, ok? Mas em uma parte significativa dos casos, ela funcionou e pode funcionar. E eu vou ler aqui para você alguns estudos, mostrar para você alguns estudos que demonstram, né, que a terapia de reorientação sexual ela é científica, mesmo que nem todos concordem com ela. Tá? Em 2001, um cientista, né, sobre o nome dele é Gotze, revisou 84 estudos sobre esse assunto, né, sobre a terapia de reorientação sexual. Sendo que 31 dos 84 estudos relatavam a possibilidade de reorientação sexual, que variava entre alteração parcial e a completa, a orientação heterossexual. Então dizer que não funciona é uma mentira. Dizer que isso é um preconceito para com os homossexuais é uma mentira, não é preconceito algum. Isso aqui é científico. E aquele homossexual que deseja continuar sendo homossexual e não quer fazer a terapia, ele é livre para isso, né?
O que não pode acontecer é obrigar pessoas que querem se identificar com o seu gênero de buscar ajuda, de fazer, por exemplo, a terapia exploratória de gênero, trabalhar o TIG, que é o transtorno de identidade de gênero, né? E quem sabe uma terapia de reorientação. Porque desses estudos aqui de 2001, dos 84 estudos, 31 deles relataram a possibilidade de alteração parcial ou completa à orientação heterossexual. Adams e Sturz, outro estudo, concluíram, após uma avaliação crítica de 37 estudos em 1997, que a terapia de reorientação possui resultados moderadamente positivos, mas que eram necessárias mais pesquisas na área. Em 2000, veja, eu vou para o terceiro estudo, Nicolosi e Beard apresentaram o resultado de uma pesquisa retrospectiva de 882 homossexuais insatisfeitos, dos quais 726 relataram ter recebido terapia de conversão. Depois da terapia, somente 35,1% continuou a se considerar homossexual. Isso aqui é um dado muito forte, né? Ou seja, quase 70% das pessoas, dos 882 homossexuais que estavam insatisfeitos, eles conseguiram passar por essa terapia e não se sentiram mais homossexuais. Estudo do ano 2000, tá? E ainda, de acordo aqui com o Dr. Tai, mais importante é que essa pesquisa relatou uma melhora significativa da autoaceitação da pessoa, autoestima, melhora na estabilidade emocional e melhora em relação à depressão. Então veja, esses são estudos científicos, né? E em 2002, Schildo e Schroeder publicaram um estudo de 202 indivíduos que haviam feito terapia de reorientação. Da amostra, 26 relataram ter sentido sucesso ao término da terapia de reorientação sexual. Desses, 8 foram considerados como tendo experimentado uma mudança bem-sucedida para a orientação heterossexual. Os 18 restantes foram classificados como bem-sucedidos e esforçando-se, ou, ora, bem-sucedidos e não se esforçando, que foram 6, né? Em suma, 88% dos participantes não alcançaram uma mudança contínua de comportamento sexual e 3% relataram ter mudado sua orientação para heterossexual. Então, nesse estudo, mesmo que seja a minoria, prova que funciona, pelo menos para parte das pessoas, não é? Outra coisa, em 2003, outro estudo, Spitzer relatou em um estudo de referência de 200 indivíduos que uma mudança na orientação sexual é possível após algum tipo de terapia em alguns homens e mulheres homossexuais. Tá? Esse estudo foi um dos maiores sobre o assunto da reorientação sexual em questão de tamanho e de amostra. E o estudo relata que a motivação mais comum para mudar, relatada pelos indivíduos, né, foi o fato de não considerarem a vida, como homens ou mulheres gays, emocionalmente satisfatória. 85% dos homens e 70% das mulheres não consideravam a vida gay como satisfatória. E dos indivíduos, 47% relatou que a orientação de um profissional de saúde mental foi o único tipo de terapia ou o tipo mais útil.